Hoje, em princípio, começa o cálculo infinitesimal propriamente dito, né? E vamos ver, tem dois conceitos importantes, são a derivada e a integral. A derivada está ligada à ideia de velocidade, que é uma ideia, vamos dizer, que todos temos. A integral tem ideias físicas por trás da integral, mas são um pouco mais sofisticadas, mas tem uma ideia simples também, que é familiar a nós, por trás da integral, que é a ideia de área. E todas as duas exigem uma passagem ao limite, alguma coisa que não é puramente algébrico. Pensa só, área, né? Pensando assim, vamos ver. Você vai calcular uma área, bom, se for um retângulo, base vezes altura. Mas repara que mesmo a área de um retângulo, se ele tiver lados irracionais, não é tão simples assim. Porque, pensa só, quando você pensa área, né, você tem uma unidade de comprimento. Com essa unidade de comprimento, você cria uma unidade de área que é o quadradinho. Aí, quando você tem um retângulo, né, de lados A e B, o que você vai fazer? Você vai pegar esse quadradinho, dividir em pedaços, né? Vamos dizer, dividir em quadradinhos menores, de maneira que você tenha uma quantidade inteira de quadradinhos aqui. Então, você tem que, sei lá, digamos, você divide aqui em um certo número, que aqui vai ser um quarto, mas né, aqui você tem o quadradinho de lado 1 sobre Q, né, 1 sobre Q. E aí você tem Q ao quadrado, quadradinhos aqui. Então, a área desse quadradinho é 1 sobre Q ao quadrado. Supondo que aqui, né, esse tamanho aqui do A tenha uma quantidade inteira de 1 sobre Q, né? Aqui tem que ter 1 sobre Q. E aqui também. Então, aí você vai escrever A igual a P1 sobre Q, B igual a P2 sobre Q. E aí você vai ter, né, AB vai ser igual a P1 vezes P2 vezes 1 sobre Q2. Só que P1 vezes P2 é o número de quadradinhos que você vai ter aqui de lado 1 sobre Q. Tá? Não vou fazer a divisão toda, mas você tem P1 aqui de lado 1 sobre Q, P2 aqui de lado 1 sobre Q, então você vai ter P1 vezes P2. Então, realmente, você pode dizer, bom, a área desse quadradinho é 1 sobre Q2, se eu tiver Q2 quadradinhos, eu tenho 1 do grandão, isso aqui é a área. Agora, se A e B não forem, vamos dizer, racionais, ou seja, comensuráveis com essa unidade aqui, esse negócio vai ter que ser feito com um limite também. Você vai aproximar por lados racionais menores e maiores do que isso daqui, e vai dizer que é o limite, ou o supremo, se você fizer a aproximação por baixo, ou o ínfimo, aproximação por cima. Então, mesmo dizer assim que a área né,
dizer que essa área daqui é AB, se A e B não forem racionais, mesmo que, vamos dizer, que seja raiz de 2 e raiz de 2. Raiz de 2 dá 2, mas como é que você vai dividir aqui em dois quadradinhos esse raiz de 2? Tem que ver. Talvez dê, não sei, mas não tá claro como é que vai ser feito. Né? Mas a situação... Aqui você diz, mas isso... Mas imagina, eu gosto de pensar sempre assim, que algum de vocês vai ficar rico, vai se tornar um novo rico e logo vai querer ter uma casa com uma piscina. Né? E piscina vai ser idealizada por algum arquiteto que você vai pagar uma fortuna para ele fazer, vai ter um formato assim, e a pergunta é qual é a área aqui dentro. Né? E repara que a maneira de fazer a área aqui é chamar um ladrilheiro, ele ladrilha o fundo da piscina, né? Assim, de preferência com ladrilhos quadrados ou retangulares, pelo menos, né? De maneira que você sabe a área de cada ladrilho, só que não vai ter uma quantidade inteira de ladrilhos aqui. Então, mas seria muita sorte, né? Porque aqui, como é curvo, né? Não vai encaixar esse pedacinho. Esse aqui até pode ser que tenha uma mudança de curvatura e esse daqui seja exatamente igual a esse, mas seria muita sorte em geral. Então, tipicamente, você vai dizer o quê? Se você contar o número de ladrilhos inteiros ali dentro, você tem uma aproximação por baixo da área. Se você contar os caquinhos também, como se fossem inteiros, você vai ter uma aproximação por cima. E é mais ou menos claro assim, né, que quanto menor o lado do ladrilho, melhor vai ser a aproximação que você vai ter. Né? A soma dos caquinhos tem a ver um pouco com esse comprimento aqui. Então, também vai ter que ser uma coisa assim, você aproxima por dentro, aproxima por fora, faz o lado do ladrilho tender a zero e passa o limite. Claro que existem alternativas. Uma vez um colega da biologia me contou que ele fez lá um modelo, sei lá, o que tinha a ver com área e tal, e uma das coisas era que pegava um pedaço de cartolina e traçava retas aqui e cortava em pedaços. E aí tinha um certo número de pedaços que pegava e queria saber a área. E a solução dele era simples. Vamos dizer, o modelo não tinha cartolina, mas mandava fazer isso em cartolina, cortava, pegava os pedaços e pesava e usava esse resultado experimental para fazer a área. Certo? Vocês provavelmente fariam uma foto, uma coisa qualquer disso daqui, colocariam no computador e, por algum critério, conseguiriam contar os pixels aqui dentro. Que, de certa forma, é justamente fazer uma aproximação, né, para essa área e dizer, bom, menos que um pixel não existe. É claro que, dependendo da escala, um pixel pode ser... Não, pode ser. Mas, de qualquer maneira, se esse negócio aqui for uma represa, e você botar assim, talvez a soma dos pixels faça alguma diferença, pelo menos para quem vai, vamos dizer, suficiente para abastecer as casas da região. Mas, de qualquer maneira, área é algo que
não dá para resolver, em geral, sem alguma passagem ao limite. O próprio conceito de área. Né? É até curioso que acho que até a virada do século XIX para o século XX, essa ideia até a metade do século XIX, a discussão do que é área, eu acho que não tinha prosperado muito na matemática. A área, a gente sabe o que é área, e a gente calcula. Então, era muito mais vamos dizer, uma concentração de esforços em calcular a área do que em definir o que é área. Mas dá para ver que a definição vai ter que passar por alguma coisa sofisticada. E quando você começa a estudar, você começa a dizer, pô, tem coisa que não tem área. Sei lá, não é, por essa definição aqui, eu não consigo dizer qual é a área. Então, eventualmente, a gente vai lidar com isso. Porque a ideia mais simples, talvez, de dizer área é o seguinte, né? Você pega a figura, estabelece pensa assim, num sistema de coordenadas, bota um sistema de coordenadas, faz o ladrilhamento, quadradinhos, e aí você faz a aproximação por dentro, é a soma das áreas dos quadradinhos que estão inteiramente contidos na figura. E por fora é a soma das áreas dos quadradinhos que interceptam a figura. Por exemplo, esse cara daqui interceptou, ele está contado. Esse aqui também, esse aqui também. E aí você tem, né, uma aproximação por baixo, uma aproximação por cima, e a ideia é que você vai pensar assim, ou o limite quando o lado do quadradinho vai para zero, vai para zero. Das duas dá o mesmo número, e aí esse número é a área. Ou você pensa assim, as aproximações por baixo são menores ou iguais, no máximo, que a área. Então, o supremo das aproximações por baixo seria a área. E o supremo tem um irmão menor que é o ínfimo. O ínfimo né? Então, você pegaria as aproximações por cima e pegaria o ínfimo das aproximações por cima, também teria que ser a área. Então, esses dois caras teriam que ser iguais. Se não forem iguais, aí você diz, pô, agora tem uma área por fora, uma área por dentro. Então, é fácil você dar um exemplo, né, de uma figura que, por essa definição, não vai dar igual. Pensa só, pega aqui um quadrado e tira dele os pontos que têm as coordenadas racionais. Tá? É muito mais do que isso aqui, né? Porque os racionais são um conjunto denso aqui. Né? Tá? Então, você vai tirar uma infinidade de pontos aqui, mas, quando você ladrilhar, a aproximação por fora, tudo bem, ela tem um racional aqui, mas por fora está valendo. Então, a aproximação por fora não muda. Vai dar a mesma coisa. Mas por dentro você não consegue botar mais nenhum quadrado dentro dessa figura, porque todo quadradinho que você colocar tem ponto com coordenadas racionais ali. Então, as aproximações por dentro vamos dizer, o Márcio vai dizer, bom, é zero. E então você vai ter uma diferença, você não vai conseguir, vamos dizer, seria uma figura, você dizer, pô, a área disso é mais... talvez teria que pensar melhor, de alguma... porque tem bons motivos para a gente dizer que essa área, quando você tira esses pontos, ela não muda. Vou falar rapidamente, quem pegar, pegou assim. Hein? Esses pontos de coordenadas racionais, eles podem ser colocados numa sequência, Qn, embora... É mais ou menos simples assim, ó, os números
racionais são pares ordenados naturais. Então, você pode botar uma sequência. Você pega assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Tá? Aí, os pares ordenados racionais, você pode, então, agora botar os racionais numa sequência aqui, os racionais numa sequência aqui, fazer a mesma coisa. Então, esses caras estão numa sequência. Se eu tiver caras numa sequência, eu digo que, no fundo, a medida deles tem que ser zero. Imagina assim, eu pego um conjunto de números, de pontos do plano, mas eles estão numa sequência. Tem uma sequência assim, aqui. Então, ó, eu posso pegar, dar um número epsilon. Aí eu posso pegar um quadradinho posso até esnobar, né? De lado raiz de epsilon. Vamos dizer, raiz de epsilon sobre 2, que vai me dar um quadradinho de área epsilon sobre 2. Depois eu pego o segundo ponto, boto dentro de um quadradinho de área epsilon sobre 4. Depois outro de área epsilon sobre 8. Então, significa que eu vou poder colocar esse conjunto todo dentro de uma união de quadradinhos, tal que a soma das áreas vai ser epsilon sobre 2, mais epsilon sobre 4, mais epsilon sobre 8, mais epsilon sobre 16, mais etc. Eu aprendi PG, eu sei que essa soma vai dar epsilon. Então, eu estou colocando... Eu nem estou considerando a hipótese de que esses quadradinhos podem encavalar. Mas tudo bem, se tiver 2 quadradinhos se interceptando, a área da união deles vai ser menor do que a soma das áreas. Então, de toda maneira, a soma das áreas desses quadradinhos é maior que a área da união dos quadradinhos, que é maior que qualquer coisa que eu possa definir como área desse negócio. Então, o que eu estou dizendo é que qualquer conjunto de pontos do plano que possa ser colocado numa sequência, a área desse conjunto é zero. Então, se eu tirei aqui uma coisa, são pontos que podem ser colocados numa sequência, o que eu tirei tem área zero. Portanto, o que sobrou é tem a área do quadrado. Mas aí repare que eu já estou entrando aqui com uma noção, já estou indo para coisas mais sofisticadas, né, para enfrentar essa situação. Então, área, vamos dizer, é um território que tem lá os seus mistérios também. A gente não vai enveredar muito nessa direção. Estou falando porque eu acho que é legal saber essas coisas assim. Às vezes serve para você tirar uma onda. O que a gente vai realmente fazer é trabalhar com áreas. Nesse momento, tipicamente você pegar o gráfico de uma função f, pegar um intervalo AB e pegar essa área aqui. Essencialmente é isso que a gente vai fazer. Porque isso tem interesse em muitas situações, tem a ver com física, com trabalho, com densidade, tem a ver com probabilidade, que aí é uma coisa que vocês provavelmente, vamos dizer, não sei quanto vocês aprendem de probabilidade no curso, mas era bom que aprendessem, porque vai fazer uma diferença. Se você vai mexer com dados, trabalhar com alguma coisa mais sofisticada, probabilidade vai fazer diferença, isso tem a ver com probabilidade também. Posso comentar em outro momento, mas só assim. Então, basicamente, essa área aqui vai ser o que a gente vai chamar de integral de A até B de f, ou integral de A até B de f de x dx. Tem um detalhe que fica
claro, no devido contexto, se você bota um gráfico assim, essa parte aqui é contada positiva, essa vai contada negativa, essa positiva. Também, vamos dizer, faz sentido, se você pegar fizer com B maior que A, fizer a integral de B até A, aí você faz menos a integral de A até B. É meio como se... Um modelo para pensar é o seguinte, se F for a velocidade e X for o tempo, essa integral é o espaço, é o quanto que você andou. Mas, vamos dizer, é relevante você dizer, não, mas se eu olhar para trás, eu estou voltando, e aí o quanto que eu andei pode ser considerado negativo, faz sentido em certos contextos. Então, ou, por exemplo, se aqui fosse uma densidade de carga elétrica, então a carga total, vamos dizer, quando a densidade é positiva, significa que você tem cargas positivas. Quando a densidade é negativa, significaria cargas negativas. E aí as cargas positivas contam positivamente, as negativas contam negativamente. Então faz sentido esse negócio de botar positivo e negativo aí. E na definição vai simples. Tá legal? Deu para ter uma ideia? Hã? Não, mas também tem carga. No sólido faz mais sentido, né? Porque se você pensar a carga numa região, e pensar que tem uma densidade de carga, né? É um conceito, vamos dizer, meio abstrato, mas é útil, né? Pensar, tem uma densidade de carga, essa densidade é positiva naquele ponto se a carga ali for positiva, é negativa se for negativa. Então, na hora que você integra nesse sólido, também você vai contar onde a função é positiva, você vai contar positivamente, onde é negativa, vai contar negativamente. Às vezes tem umas coisas de fluxo também, que o fluxo daqui para cá é positivo, daqui para cá é negativo. Então, integral tem a ver com área, mas não é só área. Outras coisas. Mas, oi. Sim. Não, pode falar. DX. A gente... Hoje eu tendo a usar isso como um símbolo, mas é uma boa ideia você pensar o dx como um Δx infinitamente pequeno. Eu não sei se quando vocês pensaram área, nos primeiros momentos, se você não tinha essa ideia da área como sendo um negócio, um monte de segmentos sem área colados todos. Né? Então, é mais ou menos uma coisa assim. Ó. Você pensa aqui, né, que essa área daqui, uma aproximação dessa área é você dizer, bom, eu vou pegar aqui um Δx e vou escolher algum ponto aqui, que pode ser esse daqui, pode ser esse daqui, algum ponto no meio, e dizer, bom, eu estou aqui com uma aproximação, digamos aqui eu pego um x qualquer aqui, e aí eu faço f de x Δx. Só que o x pode ser qualquer ponto aqui no intervalo e vai ser uma aproximação. A ideia do f de x dx é como se você dissesse, aqui tem um x e tem aqui um comprimento infinitesimal dx, e aí essa área aqui seria f de x dx, infinitamente pequena, e você soma tudo, faz uma soma infinita de áreas infinitesimais. Não é tão simples assim, porque aqui a quantidade de pontos... existe uma diferença, os pontos num intervalo não podem ser colocados numa sequência. Sempre
se você tentar colocar numa sequência, sempre sobra gente. Nem é um resultado difícil. Aliás, eu acho interessante esse período, porque tem o cálculo que lida com o infinito, com a eternidade, e o curso de matemática finita que lida com o finito, com a finitude. Então, mas é legal pensar uma coisa assim, entendeu? Como se fosse um dx infinito. Dx é um Δx infinitamente pequeno. Um dos pais do cálculo, que é o Leibniz, ele justamente foi quem introduziu essa notação, tanto o dx como essa cobrinha aqui, que é um S alongado. É uma integral. Aliás, se você ver que meus vídeos sempre tem a cobra de bambolê, porque existe uma integral de linha de curva fechada que usa esse símbolo aqui. Então, a cobra de bambolê é um símbolo muito popular na matemática. Então o dx... a gente vai encontrar o dx de novo. Vou falar agora um pouco da derivada, pensando como velocidade. Velocidade é um conceito também, assim como área, mesmo vendo que a definição de área é sofisticada, todo mundo sabe o que é área. Você pode, no final do curso de cálculo, você dizer, pô, eu entrei no curso de cálculo sabendo que era área, saí sem saber. Agora eu não sei mais. Velocidade também todo mundo sabe. E não é velocidade média, né? No colégio você vê velocidade média, mas você sabe que tem velocidade instantânea, tem lá o velocímetro marcando, ele está mudando com o tempo. Né? Então, existe uma coisa que é a velocidade instantânea. Mas a ideia da velocidade instantânea é o quê? Você pega o tempo t mais ΔT, pega aqui a posição S de t mais ΔT, e aí divide, né? S de t mais ΔT é quanto você andou, menos S de t, divide por ΔT. Isso é a velocidade média, mas num tempo ΔT que você pode pensar bem pequenininho. Só que se você pensar bem, mesmo que ele seja bem pequenininho, nada garante que aquilo está certo, né? Porque você pega o tempo bem pequenininho, aí pega sei lá, uma mosca. Eu vi alguma coisa que a gente não consegue matar facilmente a mosca porque para ela a gente é muito lento. Então, vamos ver, numa outra escala, você pode achar que o seu ΔT está bem pequenininho, mas numa outra escala ele pode ser muito grande. E aí, essa diferença para esse ΔT aqui, esse quociente, pode ser 1, mas se você pegar um ΔT bem menor, pode ser que esse tamanho aqui dividido pelo outro ΔT seja completamente diferente. Então, para definir a velocidade instantânea, o jeito seria você dizer, eu vou dizer, é o limite quando o ΔT tender a zero desse negócio aqui. Eu não posso fazer ΔT igual a zero. Mas é o valor que isso teria quando o ΔT fosse zero, se fosse possível. Né? Quer dizer, claro que esse limite poderia não existir. Mas, de uma maneira geral, você pensa assim, pega uma função f de x e você faz uma coisa assim, você faz f de x mais ΔX menos f de x sobre Δx e ver qual é o limite quando Δx tende a zero disso aqui. Isso seria a taxa de variação da f em relação à variável x
no ponto X. Quando a gente estuda a regra de 3, a gente faz a hipótese de que essa taxa de variação é sempre a mesma. Mas velocidade é o caso real. Você pisa no freio, a velocidade vai decrescendo rapidamente, você acelera, ela aumenta, e tem isso. Então, esse limite aqui seria o que a gente chama, né, da derivada de f em relação a x. Repara que ela nunca vai poder ser calculada fazendo ΔX igual a zero, porque aí você tem... Tipicamente, você, quando o ΔX tender a zero, aqui em cima também vai tender a zero. Você está variando muito pouco, então o f de x mais ΔX é parecido com f de x, quando ΔX tender a zero, vai tender a zero. Então isso aqui vai ser uma coisa tipo zero sobre zero. Mas dá um exemplo super simples. Ó. Imagina que f de x seja igual a x ao quadrado. Então vamos fazer a conta. Ó. F de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Isso vai ser x mais ΔX ao quadrado menos x ao quadrado sobre ΔX, que é igual... Bom, aqui vai ser x2 mais 2x ΔX mais ΔX ao quadrado menos x2 sobre ΔX. E aí ó, vai acontecer um milagre. Esse cara corta com esse. Os dois têm ΔX aqui. Então eu posso cortar isso assim. Então isso daqui é igual a 2x mais ΔX. E se ΔX está tendendo a zero, o x está parado, o 2x está parado, isso aqui tende a 2x. O ΔX tende a zero. Então aqui é uma situação em que eu consigo calcular sem roubar. Está aqui, tem um limite. Isso aqui é o quê? Ó? Esse valor aqui é sempre igual a isso aqui. E isso aqui eu consigo olhar e dizer, não, quando ΔX tende a zero. Se aqui x fosse 2, seria 4 mais ΔX. 4 mais ΔX, se ΔX tende a zero, isso tende a 4. Qualquer que seja a definição de limite que eu não dei. Na verdade, com um pouco mais de algebrismo, se você fizer f de x igual a x3, né? Porque você vai ter f de x mais ΔX, vai ser x mais ΔX ao cubo. Se você sabe, se você multiplicar x mais ΔX, x mais ΔX, x mais ΔX, vamos botar aqui, x mais ΔX, x mais ΔX, x mais ΔX, está incluído no pacote da matemática finita ou do Introdução ao Pensamento Dedutivo, a ideia de combinação, combinatória minimamente, né? Então, aqui eu vou ter x ao cubo aqui, né? Aí eu tenho ΔX com x ao quadrado, tem uma vez ΔX aqui, outra vez ΔX aqui, então tem 3 vezes x ao quadrado ΔX. O resto eu até podia dizer, ó, todos os outros têm ΔX ao quadrado, ΔX ao cubo, nem me preocupar, mas a gente sabe também, né? Quer dizer, você escolhe... Escolher, bom, aqui é simples, né? Porque você escolher dois parênteses do ΔX corresponde a escolher um parêntese para o x. Então, tem 3 possibilidades também. 3x ΔX ao quadrado e tem uma ΔX ao cubo. Então, quando você fizer a diferença, quer dizer, se você fizer f de x mais ΔX menos f de x
sobre ΔX vai cancelar esse com esse. E aí todo mundo vai ter ΔX. Quer dizer, isso aqui vai ser igual a 3x2 mais 3x ΔX mais ΔX ao quadrado vezes ΔX dividido por ΔX e você corta. E agora, quando o ΔX for para zero, é claro que esse aqui vai para zero, esse aqui então vai rápido para zero, e isso aqui tende para 3x2 quando o ΔX tende a zero. Se for potência n, é a mesma ideia, né? N-1. Quer dizer, com a potência n, você vai fazer a mesma conta aqui, né? Você vai ter n, x mais ΔX, né? N vezes aqui. E aí você pode tacar a fórmula do binômio de Newton aqui, né? Quer dizer, você tem x elevado a n, depois você tem n casos em que você tem escolheu o x num dos parênteses e os outros são ΔX, então você tem mais n. Aliás, desculpa, vou pegar os n casos em que você escolheu o ΔX, quer dizer, você escolhe o ΔX num e x nos outros. Então você tem n vezes x elevado a n-1 ΔX. Depois, você tem os casos em que tem ΔX ao quadrado, ΔX ao cubo, ΔX à quarta. Você pode dizer, não é combinatória, binômio de Newton, nunca entendi esse negócio, não quero entender. Tal. Mesmo assim, você pode dizer, olha, agora você tem pelo menos ΔX ao quadrado nas outras parcelas. Porque a parcela que não tem ΔX é essa daqui. As que tem um ΔX só no produto estão aqui. As outras são ΔX ao quadrado vezes alguma coisa aqui, que é potências de x, potências de ΔX, sei lá. Então, se você fizer f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, isso vai cancelar esse cara daqui, que é o que importa, né? Vai ter nx elevado a n-1, né? ΔX, ΔX mais ΔX ao quadrado, vezes alguma coisa que eu não sei o que é, dividido por ΔX. Não importa, eu pego esse ΔX, cancelo aqui. Então você fica com isso daqui, mais sobrou um ΔX aqui, vezes alguma coisa que não está indo para o infinito. Só importa isso, tá certo? Se eu multiplicar uma coisa que está indo para zero por outra que está indo para infinito, aí eu já perco o controle. Eu posso, por exemplo, multiplicar 1 sobre n por n ao quadrado, 1 sobre n está indo a zero, mas o n ao quadrado é tão grande que isso vai para infinito ainda assim. Mas aqui, isso aqui não vai para infinito, porque é uma quantidade finita de parcelas envolvendo x, ΔX. Na verdade, quase todas elas vão para zero, né? Porque tem a do ΔX ao quadrado, que eu já perdi um ΔX, aí tem uma coisa fixa aqui. As outras ainda têm ΔX. Então, isso aqui tende a zero. Então, isso aqui tende para nx elevado a n-1. Quer dizer, pelo menos, é claro agora que um polinômio, né? Porque é claro que o limite da soma é a soma dos limites, como no caso das sequências. Né? Então, se eu tivesse assim, vamos dizer, se eu tivesse aqui x3 mais 3x2 menos 10x mais 18, eu poderia fazer
meio que assim, ó, escrever assim. Isso aqui é x mais delta x ao cubo, mais 3 vezes x mais delta x ao quadrado, menos 10x mais delta x, mais 18. E aí, para fazer a diferença, agora, em vez de desenvolver, eu só penso assim. Quando eu fizer a diferença, eu vou fazer esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. E eu controlo cada um, né? Quer dizer, se eu fizer f de x mais delta x menos f de x sobre delta x, isso daqui vai ser x mais delta x ao cubo menos x3, mais 3 vezes, esse cara separado aqui, 3 vezes x mais delta x ao quadrado menos x ao quadrado, menos 10 vezes x mais delta x menos x, mais 18 menos 18. Tudo isso dividido por delta x. Agora eu faço cada um deles dividido por delta x e passo ao limite em cada um. Porque é meio que intuitivo, né? Se uma coisa tende para um limite, a outra tende para o limite, para outro limite, a soma tende para a soma dos limites. Tá? Então, isso daqui, vamos dizer, é igual ao primeiro sobre delta x mais 3 vezes esse daqui sobre delta x, menos 10 vezes esse daqui sobre delta x, mais 0 sobre delta x. E agora cada um desses limites, então aqui eu vou poder escrever que f' de x, ver se está certo, vai dar 3x2 do primeiro, vamos dizer, o 3, esse ela tende para alguma coisa, 3 vezes ele tende para 3 vezes a coisa. Então aqui eu vou ter mais 3 vezes 2x. Bom, aqui vai sobrar só o delta x mesmo, né? Então aqui menos 10 mais 0 aqui. Então isso aqui vai dar 3x2 mais 6x menos 10, que é só, né? Tem até uma regrinha fácil, né? Você pega esse 3 aqui, ele cai, expoente diminui de 1, aqui também, aqui também. Hã? Não. A gente viu, a gente mostrou que para x elevado a n vale isso, admitindo como um teorema, que eventualmente a gente pode ter, quando a gente tiver a definição de limite, a gente pode parar e demonstrar, né? Mas que o limite da soma é a soma dos limites, o limite do produto é o produto dos limites. É a mesma coisa para sequências. A definição é muito semelhante. E, ao mesmo tempo, pelo menos para polinômios, a gente sabe calcular esse negócio. E tem uma eu gosto de pensar, tem duas maneiras de pensar graficamente, né? E eu não gosto de viciar com uma, mas a gente geralmente se vicia, né? Assim, derivada. A ideia é assim, ó, você tem aqui x, f de x, aí você tem aqui o ponto, sei lá, A, vou chamar o delta x de H, A mais H, o H é esse pedacinho aqui. Aí aqui você tem o F de A, aqui você tem o F de A mais H. Chama isso aqui de Y. Então, esse cara daqui, H, é o nosso delta x. Esse cara daqui é o nosso delta y. Então, F' de A é igual ao limite
quando H tende a zero, do delta y dividido por delta x, quer dizer, você divide esse por esse, que é exatamente o limite, quando H tende a zero, né, porque o delta x é o H, de f de A mais H menos f de A sobre H. Eu acho importante a gente não perder essa representação de função, porque ela é a primeira das maçãzinhas com as peras, com coisas assim, né? Levam os caras daqui, é da matemática finita. Né? Depois a gente começa a representar a função por gráfico e a gente vicia nisso. O problema é que, por exemplo, você pode ter uma função de duas variáveis, são pontos do plano, tomando valores no plano. Aí você não tem mais gráfico em R4. Então, é bom manter essa maneira de pensar aqui. Mas é muito poderoso também você pensar assim, né? Quer dizer, você tem aqui o gráfico da sua função f, aqui o x. Aí você tem aqui o ponto A. Você pega o ponto A mais H, né? E aqui você tem, então, o f de A, tem o f de A mais H, e essa diferença aqui, ó, ela pode ser colocada aqui. F de A mais H. Vou chamar de delta Y, para ficar mais conciso. Né? Esse cara daqui, aqui, vamos dizer, aqui é o eixo dos Y, aqui é o eixo do X, então esse cara daqui é o delta Y. Tá ele uma cor. Delta Y. E aqui você tem o delta X. Repara que isso é delta Y sobre delta X, é o que a gente chama de tangente desse ângulo aqui. Né? Sabe isso? Seno, cosseno, tangente e tal. Tá? Então é a tangente desse ângulo θ. Quer dizer, delta Y sobre delta X é igual a tangente desse, chamar aqui, θ. Repara que tem um processo geométrico aqui, que é o seguinte, né? Esse ponto está parado e eu estou tirando aqui uma secante, passando por esse ponto. Quando o H tender a zero, esse ponto vai andar para cá. E essa secante vai tender para a tangente. Né? Outra coisa que a gente lida também livremente é a ideia de tangente. Tangente não é a reta que intercepta a curva em um único ponto, porque, sei lá, você pode ter uma curva assim e essa reta aqui intercepta ela em um único ponto. Né? Também o fato de interceptar em dois pontos, em mais de um ponto, sei lá, não significa que ela não possa ser tangente. Se você tirar a tangente aqui e prolongar, ela pode interceptar. Então, nesse ponto ela é tangente, nesse aqui ela é secante. Então, a ideia a definição de tangente seria mais ou menos pensar como a gente faz quando quer tirar a tangente com uma régua. Né? Você fixa esse ponto aqui, vai andando até esse ponto de cá coincidir com esse. Então, a ideia é que quando você chega no limite, aqui na tangente, mesmo vou fazer um outro desenho aqui mais ampliado, né? Você tem alguma coisa assim. Então, aqui é o ponto A, que é o ponto A mais H. Então, aqui você está com a secante. Quando o H tende a zero, você vai
tender para a tangente. E esse cara daqui, ó, esse aqui é o f de A mais H menos f de A. Esse daqui é o H. Então, o f de A mais H menos f de A é a tangente desse ângulo. Quando for no limite, vai tender para a tangente desse ângulo daqui. Vou chamar esse ângulo daqui de θ. Então, esse cara daqui, esse limite daqui, seria exatamente a tangente desse ângulo. Isso tem uma interpretação gráfica interessante no caso de pontos de máximo da função e de mínimo da função, que é uma coisa super importante, né? Quando a gente resolve problemas no mundo real, boa parte das situações a gente está querendo otimizar alguma coisa, né? Fazer alguma coisa obtendo o maior valor possível ou o menor valor possível de algo. Vamos dizer, empresas querem maximizar o lucro, maximizar o faturamento e minimizar os custos para maximizar o lucro. Então, é bem um caso. Então, quando você faz o gráfico de alguma coisa que você quer maximizar ou minimizar, né, você tem uma coisa assim. Então, quando você, vamos dizer, mesmo que seja uma coisa local, né, pode ser que num outro momento esse cara não seja máximo, mas pelo menos nesse intervalo aqui, esse cara é o máximo. E aí a tangente é horizontal. Nesse caso aqui, você tem também um ponto de mínimo, a tangente é horizontal. Claro, pode ser que você comece daqui e esse cara seja o mínimo, nunca mais você volte a ele, e a tangente não é horizontal, mas é porque ele está na extremidade do intervalo. Mas no meio do intervalo é isso. Quando a tangente é horizontal, esse número aqui é zero. Porque quando a tangente é horizontal, o ΔY é zero, ΔY dividido. Então, nesses casos aqui, vamos dizer, A1, A2, F' de A1 é igual a zero, F' de A2 igual a zero, se for o gráfico de F. É uma ideia bem simples. Então, tem uma das partes mais divertidas de um curso de cálculo, primeiro curso de cálculo, é você resolver problemas de máximo e mínimo. E tem um que a gente já pode resolver, que é um clássico. Acho que eu fui responsável, pelo menos aqui no FJ, por introduzir esse problema na primeira aula de cálculo 1, que é o seguinte: você pega uma folha de cartolina, né? Digamos, você vai num programa Claro que tem outras soluções, mas digamos assim que a regra é a seguinte: você recebe uma folha de cartolina de lados A e B, e você pode, antes do começo, fazer uma caixa cortando um quadradinho de cada lado. X, 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 X. E aí você dobra, faz a sua caixinha, e vamos dizer que a regra é a seguinte: tem em cima de uma mesa tem ouro em pó, você pode colocar a sua caixinha em cima da mesa e encher ela com ouro em pó, não precisa balançar, não tem problema assim. No fim, o que tiver ali é seu. Então, você tem todo interesse em maximizar o volume desse negócio. E você faz, vamos dizer, o volume, ela não tem tampa, né? O volume como função de x
a altura é x, então vai ser x, b menos 2x, a menos 2x. A hipótese aqui é que a maior que b, claro, maior que zero. Então, aqui na realidade, né, o x ele pode ser, no máximo, b sobre 2. Então, 0 menor que x menor que b sobre 2. E você quer o máximo desse negócio, que é uma coisa do terceiro grau. Então, qual é a ideia? Vai ter o zero aqui, o b sobre 2 aqui, e essa coisa, é claro, ó, x vai ser sempre positivo, né? 2x é menor que b, a é maior que b, então isso também é menor. Então, esses caras são três positivos. Então, esse negócio vai ser sempre positivo quando x fosse zero ou fosse b sobre 2, daria zero aqui. Então, você vai ter alguma coisa assim, sempre positiva, e tem que ter um ponto de máxima aqui no meio, e nesse ponto de máxima, a tangente tem que ser horizontal. Então, nesse ponto aqui, né, que a gente está procurando, né, digamos, chamar ele de alguma coisa, alfa, né, V, aqui vai ter o V de alfa, e a gente tem V' de alfa igual a zero. A gente sabe que a gente vai conseguir resolver esse problema pelo seguinte: isso aqui vai dar uma coisa do terceiro grau. Pelo que a gente aprendeu de derivada, a gente sabe derivar, e a derivada vai dar uma coisa do segundo grau. E a gente sabe resolver a equação do segundo grau, mas poucas coisas que a gente sabe. Então, a gente vai achar duas raízes, a gente só tem que escolher a certa. Tá? Então, é só isso. Vamos dizer, ele pode simplesmente escrever aqui V de x vai dar 4x3, né? Aí você tem menos 2a mais b x2 mais ab x, né? 4x3, não, por que eu botei? Não, porque aqui ó, você tem 2x, 2x, 4x3. Né? Aí você tem o 2x, né, vezes x. Aí você pode ser o 2x daqui vezes x vezes o a daqui, ou 2x daqui vezes x daqui vezes o b, todos os dois negativos. Então, menos 2a mais b x2. E tem também o a vezes b vezes x. Esse é um momento que eu sempre cometo esse erro, eu sou metido a fazer, é uma certa preguiça, então eu faço as contas de cabeça e com uma certa frequência eu erro. E aí, vamos dizer assim, o raciocínio todo certo, só que eu fiz a conta, errei. Então aqui é bom fazer cuidadosamente, porque na hora que você botar o... É a altura. Ué, quando você dobrar, a altura vai ser x, né? Porque se você não dobrar no ângulo reto, vai piorar, né? Você tirou esses cantinhos. Eu tirei esses cantinhos. Aí eu viro assim, faço uma caixa. Tá? Eu não posso nem pensar que eu... Porque seria o caso de discutir, bom, mas se eu, em vez de botar ângulo reto, eu botasse um pouco assim, mas aí, como a regra que eu tirei um quadrado, vazaria o meu ouro todo por ali. Né? Então, é isso. Então é isso. Né? Vamos dizer, aqui a gente sabe calcular a derivada, V' de x igual a 12 x ao quadrado, né? Menos 4. Agora a gente tem que... 4x. E agora a gente tem que
se virar com as raízes desse negócio. É a parte, talvez, mais difícil. Né? Na verdade, bom, porque a gente vai ter que agora olhar para as raízes e, vamos ver, raízes. Bom, a gente sabe a fórmula de cor, né? Então vai dar... Aqui a gente pode dividir por 2 aqui, né? Quer dizer, a gente vai botar... a gente pode botar 2A mais B menos raiz de 4A mais B ao quadrado, né? Menos 12AB sobre 12. Né? Na verdade, eu peguei o 2 vezes 12 aqui, simplifiquei com 4A mais B aqui. Aqui aqui daria 16A mais B ao quadrado, e aqui daria 4 vezes isso. Aí eu tirei esse 4, virou 2 aqui, peguei com o 2 aqui, cortei com esse 2 aqui. Então, uma fórmula meio reduzida quando esse B é par. Bom, aqui é mais ou menos. Qual é a certa? Eu já penei fazendo essa conta aí. Oi. Quê? Não, mas eu quero as raízes, né? Não, mas eu não quero o máximo disso daqui. As raízes dessa aqui são os candidatos. Entendeu? Eu quero onde é que isso aqui se anula. São esses 2 caras aqui. Um deles vai ser o meu máximo. A questão bom, primeiro é claro, né, que a raiz disso daqui é 2A mais B. Como tem uma coisa menor aqui, esse número ficou menor. Né? Será que aqui dentro poderia dar negativo? Acho que não. Né? Mas... dá para tirar o 4, fica A mais B ao quadrado, menos 3AB. Mas aí fica A mais A2 mais B2 menos AB, que é positivo. Porque A2 mais B2 é maior que... Tá, a gente tem um truque assim, A2 mais B2 menos 2AB é sempre positivo, porque isso aqui é A menos B ao quadrado. Então, A2 mais B2 é maior que 2AB. Então, é maior que AB também, porque tem coisas positivas. Então, esse cara daqui dentro é sempre positivo. Então, eu tenho realmente 2 raízes. Se ele puder, bom, se ele fosse negativo, não tinha raiz. Também posso raciocinar assim, ó. É impossível esse cara não ter raízes. Porque se ele não tivesse raízes reais, não existiria esse ponto aqui. Certo? Quer dizer, pelo meu gráfico, eu começo em 0 aqui, volto para 0 aqui, tem que ter no meio. Ele não pode... tá? É conhecido como teorema de Rowley. Mas olha só, eu posso agora sair fazendo contas, que eu teria que substituir cada um desses 2 aqui e testar quem dá maior. Claro que eu posso jogar no computador, vai aparecer. Mas eu posso dar um argumento mais simples, que é o seguinte: esse negócio daqui, isso aqui é um trecho do gráfico disso daqui.
Quando x, quem manda aqui no infinito é esse cara daqui. Né? Porque, tá certo? Quando eu tenho uma coisa do terceiro grau, vou botar aqui. Eu posso pegar isso aqui e escrever assim, ó, x3, que multiplica 4 menos 2a mais b sobre x mais ab sobre x2. Então, quando o x for muito grande, isso aqui vai para zero, isso vai para zero, então é 4. Isso aqui está perto de 4. Se x for para menos infinito, x3 vai para menos infinito. Multiplicado por 4. Então, esse negócio aqui ó, veio lá de menos infinito. Quando o x for para mais infinito, isso vai para mais infinito. Então, esse negócio vai para mais infinito. Então, ele vai ter que descer aqui e subir. E, então, aqui tem um outro zero da derivada. Esse está fora do meu intervalo. Então, a primeira raiz, a menor, a que tem sinal menos, é a que eu quero. Tá? Então, aqui eu estou usando, repare que eu estou usando limite e derivada aqui só para dizer, olha, o gráfico desse negócio fora desse intervalo faz isso. Então, tem um ponto em que a derivada se anula aqui e outro ponto em que a derivada se anula aqui. Como só tem dois e eles são aqueles, esse é o menor. Então, é o sinal menos. Tá? Para você olhar o maior, basta você olhar sem isso aqui. Mas mesmo assim, você tem que substituir lá. Aqui não, que você diz, ó, esse cara daqui, o que a gente quer é esse. É a boa. Bom, você ainda vai ter que fazer, se te derem uma tesoura, não vai ser fácil, né, pegar com as medidas de A e B, saber a medida desse X aqui para cortar lá na hora. Vai ter que levar algum equipamento, pelo menos uma maquininha de calcular, uma coisinha assim para cortar certo. Então, esse é um primeiro problema, vamos dizer, que não estava ao nosso alcance no ano passado, talvez ao seu, mas, e que é simples. Mas repara que esse tipo de problema reduz o problema de achar o ponto de máximo ao problema de achar os zeros de uma função. Quer dizer, eu pego a V, calculo essa derivada, que agora é uma função de x. Né? Isso aqui está dizendo, na verdade, que para cada x, essa inclinação da tangente é dada por esse número, ou essa taxa de variação. E eu quero achar um alfa em que essa coisa seja zero, dentro desse intervalo. Então, o problema que era um problema de achar um ponto de máximo vira um problema de achar a raiz de uma equação. Que, eventualmente, a gente pode ter que achar por limite. Quer dizer, imagina que eu estou nessa situação assim e o meu gráfico da velhinha, esse aqui, só que eu não sei achar esse cara. Na verdade, vamos dizer, o nosso gráfico aqui é o contrário, né? Aqui, ó, o zero, o b sobre 2, e a inclinação é positiva e depois ela fica negativa. Então, ela faz alguma coisa assim. Eu quero achar esse cara aqui. Aí eu posso simplesmente dizer, bom, aqui é positiva, aqui é negativa. Então, tem um zero aqui no meio. Aí eu pego o ponto médio e olho para cá. Bom, aqui é negativo ainda. Então, aqui é positivo, aqui é negativo. Então, tem um ponto, o zero está aqui no meio. Eu pego o ponto médio e vou fazendo esse método de bissecção. Vamos dizer, cercando o bicho aqui
até que eu esteja a uma distância, vamos dizer, desprezível. Eu digo, bom, aproximadamente é isso, eu vou perder um pouquinho de ouro. Vamos dizer, eu, quando era criança, li a revista do Tio Patinhas, e o Tio Patinhas tinha o rival dele, que era o Patacôncio, e às vezes eles disputavam quem era o mais rico. Então, vamos dizer, aqui você aproximar melhor esse cara daqui vai significar você conseguir um pouquinho mais de ouro em pó, e pode, na disputa do Patinhas com o Patacôncio, significar, não, tenho mais 1 grama de ouro, não sei qual é a cotação do ouro, mas tá, tem normalmente, num problema real, tem alguma hora que você vai fazer uma concessão, você vai calcular alguma coisa aproximadamente, mas o cálculo... Né, porque aqui parece assim, ó, eu transformei o meu problema de achar o máximo no problema algébrico de achar a raiz de uma equação. Mas o problema algébrico de achar a raiz de uma equação pode ser complicado. Mesmo que seja polinomial, se essa equação for do 5º grau, não tem fórmula. Bom, do 3º e do 4º tem, mas são coisas também enormes. Talvez saia mais barato e por aqui. Então, também, vamos dizer, você tem aqui o recurso de passar o limite e achar uma solução aproximada. Que horas são? Então, já temos alguma ideia. Então, tipicamente, a gente já pode pensar isso. Você tem problema típico, né? Problema típico. Maximizar f de x com x num certo intervalo. Então, esse intervalo pode ser limitado ou não. Então, primeira coisa, limites de f nas extremidades. Porque é comum essas extremidades não pertencerem ao seu domínio, mas ou pode ser o valor da função nas extremidades também. Porque você vai... Tá certo? Aqui a gente olhou, aqui é 0, aqui é 0. Então, e aí... Segunda coisa, bom, sempre alguma informação é boa, assim, vamos dizer, sinal de f, valor de f em algum ponto, alguma informação mais sempre é... Por exemplo, aqui a gente sabe que é 0, 0, e dá para ver que o sinal é positivo. Então, tem um máximo. Mínimo não tem, porque o mínimo seria 0. Quer dizer, poderia ter um mínimo aqui, mas não, porque não dá 0 aqui dentro, dá mais do que 0. Então, não teria mínimo aqui. Tá? Agora, terceira coisa, cálculo de f'. E aí, 4 zeros de f'. Claro que a derivada pode ter muitos zeros. Tem problemas, tem um problema típico que vocês vão estudar em programação linear, que é um problema super bobinho, assim. Você quer achar o máximo
de uma função num polígono convexo. Versão é em Rn e tal, mais complicado. Mas a sua função é assim, ela cresce para cá e ela é constante em cada uma dessas retas. E está aumentando para cá. Então, o valor máximo vai ser um vértice aqui. Então, você só tem que dizer, é um vértice, eu calculo o valor da função em cada vértice. E pronto. Só que, em problemas reais, em dimensão mais alta, esse número de vértices é fora do nosso alcance computacional. Então, é um problema que, assim, a teoria é essa, está resolvido trivialmente, mas você precisa de métodos, de algoritmos que vão buscar esse cara. E é problema importante, tem muitas situações relevantes em que você tem que resolver um problema assim. Então, vamos dizer, aqui a gente fica assim, é isso, pá, está aqui nos zeros, mas tem circunstâncias em que você transformou o seu problema simplesmente em checar um número finito de valores, mas isso não resolve o problema ainda. Aliás, é aqui que a matemática finita e a matemática infinita se encontram, porque hoje a gente lida com problemas de matemática finita em que você tem uma massa enorme de dados. E isso, eventualmente, vai colocar problemas que, se essa massa de dados fosse finita, mas da ordem de 1000, você ia lá e checava. Só que é muito grande, e aí você, eventualmente, tem que recorrer a aproximações pelo contínuo, a coisas de otimização, assim, para resolver mesmo um problema de matemática finita. Então, essa vamos dizer, e tem uma coisa mais geral assim, quer dizer, da F eu quero traçar o gráfico da F. E aí você, vamos dizer, os zeros da derivada, tem a segunda derivada e tal, são os acidentes geográficos que você faz. Até, vamos dizer, algum momento no século passado, isso era um problema para você fazer à mão, nas provas de cálculo e tal. Hoje você pega um software gratuito, entra com a fórmula da sua F e ele vai traçar o gráfico, vamos dizer, melhor do que você faria, porque o software vai calcular a derivada, os zeros da derivada, e, além disso, ele pode plotar. Vamos dizer, é legal, eu gosto de salientar um probleminha que é o seguinte: vamos traçar o gráfico de f de x igual a x sobre 1 mais x ao quadrado. X em R. Esse problema é um problema muito típico. Inocentemente, não sei derivar isso ainda. Tá? Eu vou dar três opções para vocês aqui. Hein? Aqui é a tela do computador, aqui é o sistema de coordenadas, tela do computador, sistema de coordenadas, tela do computador, sistema de coordenadas. Vou dar opção 1, o gráfico é assim. Opção 2, o gráfico é assim. Opção 3, o gráfico é assim. Qual é a certa? 3. Depende da escala.
Tá? Porque, olha só, se você botar aqui 1 milhão, o que acontece? Quando o x é da ordem de 1 milhão, x2, x dividido por x2 é da ordem de 1 sobre 1 milhão. Você não tem pixels suficientes, você só tem 1.000 pixels aqui mais ou menos. Você vai ter que botar aqui. Só que quando você... como você está nessa escala, aqui é 1 milhão, aqui é 1.000, vamos dizer, tá certo? Um pixel já corresponde a 1.000. Quando você bota 1.000 dividido por 1 milhão, já dá 1 milésimo. Como aqui você botou 1 milhão, 1 milésimo aqui também é aqui. Então, vai dar isso. Tá? Agora, se ao contrário você botar 0, coisa aqui, repara, com x muito pequeno, se x for 0,001, x2 já foi. Então, x dividido por 1 mais x2 é praticamente x, quando x é muito pequeno. Legal? Quer dizer, ó, se você botar, vamos dizer, x menor que 10 a menos 6. Então, x dividido por 1 mais x2, né, esse cara daqui, né, 1 mais x2, vamos dizer, está entre 1 e 1 mais 10 a menos 12. Dentro vamos dizer, da sua... Você pode botar números... Posso até botar uma coisa mais exagerada, 10 a menos 100, menos... vamos dizer, 100 ao quadrado aqui, já... Ou dentro da sua... Vamos dizer, dentro da precisão aqui. 10 a menos 10, 10 a menos 100. 10 a menos 100 já saiu da sua precisão, já virou 1. Tá? Então, é como se você estivesse dividindo x por 1. E aí, o gráfico é esse. Tá? Então, eventualmente, mesmo você tendo uma situação em que você pode plotar o gráfico, né? Você pode... eu boto aqui de menos 1.000 a 1.000, vamos dizer, eu boto a minha tela aqui e mando para cada pixel aqui, dependendo da escala, corresponde a um número, eu substituo o valor da função, calculo e eu tenho o melhor gráfico possível nessa tela. Só que a escolha desse intervalo aqui, se é menos 1.000, 1.000, se é menos 1.000 a menos 1, 1.000 a menos 1, ou menos 1, 1, ou menos 2, 2, vai fazer essa diferença aqui. Eventualmente, o seu software pode dar conta disso, mas talvez não dê. Ou talvez, pior, né, ele te peça, você diz para ele, traça o gráfico da função, mas ele te pergunta, em que intervalo? E aí, dependendo da sua resposta... Então, saber... Vamos dizer... Aí você usa um pouco, você usa a derivada e tal, porque esse gráfico aqui, dá para entender que ele é assim pelo seguinte, ó, quando o x vai para infinito, esse cara é maior que esse, então isso vai para zero. Aqui é negativo, vai para zero assim. Aqui vai para zero positivo. Então ele vem negativo aqui. Mas, quando o x é zero, aqui é zero. Então ele vai ter que fazer uma voltinha para voltar no zero aqui. Aí ele fica positivo, vai ter que fazer uma voltinha para ir para zero aqui. Então tem essas duas voltinhas. Então você sabe que tem duas voltinhas. Tem dois pontos onde a derivada se anula, que você tem que poder calcular,
e eles são relevantes. Então, você vai procurar esses caras, vai dizer, eles estão aqui. Então, eu não posso dar uma escala que omita esses caras, ou que faça eles ficarem todos iguais a zero, ou que faça eles saírem da tela. Porque isso vai estar certo, isso é certo, mas não vai me mostrar a riqueza que o meu gráfico tem. Então, também a análise com a derivada pode servir para esse tipo de coisa. Tá? Que horas são? 36. Vou falar um pouquinho de área da integral. Eu vou falar do logaritmo. Em vez de falar assim de integral direto, vou falar do logaritmo. Vou meio misteriosamente pegar aqui y igual a 1 sobre x. Vou pegar aqui o 1, e vou fazer a seguinte função. Se eu pegar aqui x, eu pego essa área. Por enquanto, eu vou pegar aqui x maior que 1, para não gastar tempo com detalhes técnicos. X maior que 1, tá? E eu chamo essa área daqui de L de x. Muito bem, imagina que eu quero saber quem é L de A vezes x. Pega um A também maior que 1. Então, L de A vezes x A vezes x vai vir para cá. Eu multipliquei esse cara por x. Imagina que eu pegasse e fizesse o seguinte, em vez de vir daqui de 1 até A vezes x, né, porque seria a área daqui até aqui, eu pego aqui e multiplico 1 por A também, né, e venho parar aqui, no A. Aí olha para essa área daqui. Eu tenho, vou fazer uma figura um pouco menor. Eu tenho essa área aqui, que é do 1 até x, e tenho essa área daqui, que é do A até o A vezes x. Eu digo que essas duas áreas são iguais. Basicamente pelo seguinte, olha, cada vez que eu pego um retângulozinho aqui, né, pego aqui um ponto, eu vou chamar ele de x barra qualquer aqui, e aí eu pego aqui x barra mais delta x. Quando eu multiplicar por A, eu vou vir parar aqui no A vezes x barra, e aqui eu vou vir parar no A vezes x barra mais delta x. Então, esse tamanhozinho aqui, que era delta x, vai virar esse tamanho aqui, que é A vezes x barra mais A vezes delta x menos A x barra, é A vezes delta x. Então, foi multiplicado por A. Em compensação, essa altura, digamos que eu aproximasse por aqui, né? Essa altura aqui seria 1 sobre x. Enquanto que essa altura aqui, esse cara é A x barra, é a mesma função aqui. Então, esse é 1 aqui é 1 sobre x barra, aqui é 1 sobre A x barra. Então, se eu pegar a área desse retângulo,
vai ser ΔX vezes 1 sobre x barra. A área desse retângulo aqui vai ser A ΔX vezes 1 sobre AX barra, que é igual a ΔX vezes 1 sobre x barra. Então, cada vez que eu aproximar isso aqui por retângulozinhos, a aproximação pode se transformar numa aproximação aqui, e a área da aproximação aqui é igual à área da aproximação aqui. Se eu passar o limite, pegar as aproximações cada vez melhores, eu vou ter essa área aqui e essa área daqui aproximadas pelos mesmos números, então elas são iguais. Isso significa, né, que esse cara daqui, ó, essa área daqui, L de AX, menos L de A. Né? L de AX é a área de 1 até AX, L de A é a área de 1 até A. E eu estou dizendo que isso daqui é igual a L de X. Ou seja, L de AX é igual a L de A mais L de X. Isso está valendo para todo A, para todo X. Pelo menos maiores do que 1. Isso é a propriedade do logaritmo. O logaritmo foi feito para converter produto em soma. Então, eu tenho o direito de dizer, olha, essa função que eu estou definindo aqui, aconteceu muita coisa enquanto você estava de cabeça baixa. Provei isso aqui. Tá? Essa função definida por essa área, isso também vale aqui para o lado de cá, mas vou só um. Né? Pode ser definida como logaritmo. Quer dizer, essa área de 1 até x, eu vou chamar de logaritmo. Muito bem. Então, seria dizer assim, ó, log de x vai ser igual à integral de 1 até x dessa função. Eu não vou chamar de 1 sobre x, porque x já está aqui. Vou chamar 1 sobre t dt. Tá? Como se eu usasse a letra t para a função. E o interessante é que eu ganho aqui, eu sei quem é a derivada dessa função. Porque, olha só, vou apagar aqui para não ficar tão grande assim. Na verdade, isso vale para qualquer função contínua, né? Eu peguei aqui 1x. Aí eu pego x, que está caindo, né, meu gráfico. Vou botar ele mais horizontal um pouco. Eu devia ser mais caprichoso. No final, bota o filme no YouTube, um negócio tudo torto. Mas, tá? Aqui é o x, aqui é o x mais ΔX. Aqui é o 1. Então, o L de x mais ΔX menos L de x é isso menos isso, é essa área aqui. Ela está abaixo da área desse retângulo, que tem altura 1 sobre x e base ΔX. E está acima da área desse retângulo aqui, né? Que tem também a base ΔX, mas a altura 1 sobre x mais ΔX vezes ΔX. Espero que esteja dentro do quadro. Tá? Quer dizer que eu estou dizendo tudo aqui pensando tudo positivo, tudo na melhor. Né? O ΔX podia ser negativo também, mas eu estou dizendo isso, que 1 sobre x mais ΔX,
que é a área desse cara aqui, é menor que a área, essa areazinha aqui, que é o L de x mais ΔX menos L de x, que é menor que 1 sobre x ΔX, que é a área do retângulo maior. Como tudo é positivo, se eu dividir por ΔX, vou botar um... vou botar assim mesmo. Se eu dividir por ΔX, dividir por ΔX, dividir por ΔX, corto, e aí eu tenho isso, né? 1 sobre x mais ΔX é menor que L de x mais ΔX menos L de x sobre ΔX, que é menor que 1 sobre x. Quando ΔX tende a zero, isso aqui tende para 1 sobre x. Esse daqui já é 1 sobre x. Então, quando ΔX tende a zero, isso tende para 1 sobre x. Esse daqui tende para 1 sobre x, porque ele já é. Então, esse cara está no meio dos dois e só pode tender para 1 sobre x. Então, essa função ela é definida como essa área. A gente sabe que ela vale, então, vamos dizer, o log de 1 é igual a zero, o log de AB é igual a log de A mais log de B, e a derivada do log é 1 sobre x. Tá? Esse é o logaritmo da base E. Por que ele é natural? É porque a derivada dele é 1 sobre x. Se eu escolhesse um outro logaritmo, acho que ainda tenho tempo de mostrar isso. Imagina que eu sei logaritmo. Né? Sei logaritmo. Imagina que o logaritmo na base. Então, vamos dizer, eu tenho uma função f de x igual a log de x na base A. Então, ela tem essa propriedade, tem essa daqui, não com A e B, mas com B e C, tá? Mas tem essa propriedade. Vou chamar aqui, vou botar alfa aqui. Tá? Então, tem a primeira propriedade, tem a segunda. Agora, eu quero saber qual é a derivada dessa função. Então, eu vou fazer f de x mais h menos f de x sobre h. Isso vai me dar o log de x mais h menos o log de x sobre h. A diferença dos logs eu sei que é o log do quociente. Né? O log do produto é a soma, o log do quociente é a diferença. Então, isso daqui vai ser o log de x mais h sobre x dividido por h. Puxa. Eu posso escrever isso assim, né? Isso aqui é igual ao log na base A de 1 mais h sobre x dividido por h. Eu olho para isso, mas o log de 1 é zero. Então, olha só, vou escrever aqui menos log de 1, que é zero. Então, eu tenho log de 1 mais uma coisa que tende a zero, menos o log de 1 dividido, não é pela coisa, é quase a coisa. Mas eu posso botar aqui h sobre x e botar 1 sobre x aqui. Agora, quando isso tende a zero, quando o h tende a zero, isso tende a zero. Então, se esse negócio é derivável, isso daqui tende, quando h tende a zero, para a derivada desse cara log na base A, para f' de 1. Né? Quer dizer, isso daqui tende para f' de 1, porque isso aqui é f de 1
mais h sobre x menos f de 1 dividido por h sobre x, que é um ΔX tendendo a zero. Então, isso aqui tem de para f' de 1. E esse aqui é 1 sobre x. Então, isso significa que qualquer logaritmo, se ele for derivável, se ele for derivável em 1, ele é derivável em todos os pontos, e a derivada é um número vezes 1 sobre x. Esse número depende do logaritmo, em princípio. E é natural que eu diga, não, eu vou escolher o logaritmo que vai me dar isso aqui igual a 1. E aquele lá. Então, digamos assim, se eu viesse da definição de logaritmo do ensino médio, logaritmo expoente ao qual eleva a base para obter o número. Tal. Aí vou pensar nas propriedades derivadas. Bom, se ele tem derivada, a derivada é alguma coisa vezes 1 sobre x. Qual é o melhor logaritmo? O melhor logaritmo é que essa coisa é 1. Eu chamo esse cara de... Não é essa a história verdadeira, porque o logaritmo começa muito mais assim do que assim. Né? Mas é um argumento poderoso. E também meio que me diz o seguinte, ó, se eu, em vez de pegar a função 1 sobre x, eu pegar uma função, vamos dizer, chama que esse cara é beta, faz assim, pega aqui o gráfico de y igual a beta sobre x. Aí você faz o mesmo raciocínio ali, né? Aqui, ó, em vez de 1 sobre x, você vai ter beta sobre x. Aqui você vai ter beta sobre x mais ΔX. Então, a derivada vai ser beta sobre x. Então, para cada beta que você escolha, você vai ter um logaritmo diferente, de base diferente. E o beta vai caracterizar qual é a base do seu logaritmo. Aqui, ó, o número, quem é a base do logaritmo? Está aqui o 1. Você tem que achar a base alfa, tal que essa área daqui seja 1. Né? Porque o logaritmo de alfa, na base alfa, tem que ser 1. Então, dado esse beta, na verdade, ó, esse beta, como ele vai multiplicar essa função por beta, essa área daqui vai ser multiplicada por beta. O número E, que seria a base desse cara daqui, vai ser o cara tal que na hora que eu calcular a área até E, vai dar 1. E é vamos dizer, uma maneira de definir e até eventualmente obter ele numericamente. De qualquer maneira, observa que essa função calculada por essa área aqui, ela é mais fácil de calcular numericamente do que o expoente ao qual eu tenho que elevar um número E. Se eu pegar a base 10, esse número beta vai ser o logaritmo de 10 na base E, né? Se não me engano. Vai ser alguma coisa assim. Chutei aqui. Tá? Então vai ser um número chato de obter. Se for a base 2, mesma coisa. E, de qualquer maneira, tendo esse número, essa área aqui, em princípio, é mais fácil de você calcular, né? Dado o número 18, é mais fácil você calcular essa área de 1 até 18, computacionalmente, numericamente, do que você encontrar o expoente ao qual você tem que elevar 10 para dar 18. Né? Porque para elevar 10 para dar 18 vai ser um expoente, vamos dizer, com muita sorte seria um número fracionário. Ou pelo menos você vai ter que aproximar por isso. Então, vai ter que tirar raízes. Então, realmente, essa definição de logaritmo que a gente aprende no ensino médio é uma definição que vem a posteriori, né?
mas ela não permite, ela não é boa para você calcular o logaritmo. E a ideia original do logaritmo era produzir tábuas de logaritmos que permitissem você converter multiplicações em somas. De qualquer maneira, bom, a função exponencial, a função logaritmo, tem uma importância que vai muito além disso, que vai aparecendo ao longo da vida. Mas aqui, ó, esse negócio aqui é o embrião do teorema que a gente chama de teorema fundamental do cálculo. Porque o fato da função ser 1 sobre x não foi tão importante aqui. O importante era ser uma função contínua. Então, meio que nessa aula aqui a gente já viu, vamos dizer, ideia básica de derivada, um pouco da ideia básica de integral e um pouco da ideia do teorema fundamental do cálculo.